A proposta hoje, gente, é conversar sobre este tema do Evangelho que está no capítulo 17, né? Sede perfeitos. Tem muita gente que acha esse um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo mais difícil. Mas não é mais difícil porque ele é complicado, não. Ele é mais difícil porque ele é o mais difícil de fazer, de colocar em prática. É aquele que mais puxa a nossa orelha. É aquele que vai mais exigir de cada um de nós os esforços necessários diariamente. Então é um tema muito importante da gente abordar de forma recorrente até mesmo aqui, para a gente poder, tá relembrando aquilo que não é que a gente não sabe, mas é que de repente a gente esquece, a gente é tão esquecido. E o tema, Sede perfeitos, ele aborda vários outros assuntos, E a gente vai tentar então fazer rapidamente, uma passagem por esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é tão importante para nós espíritas. Bom, dentro desse capítulo a gente vai abordar alguns temas como caracteres da perfeição, o temido homem de bem, tão difícil de colocar em prática, mas a gente vai ter algumas dicas aqui, e os bons espíritas. Para a gente começar, vamos pegar a parte, o trecho do Evangelho que aborda o tema, Esse tema, ele tem a seguinte fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente ao que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, toda a conversa de hoje vai girar em torno desse tema, dessa proposta de Jesus, E aí a gente quer descartar algumas coisas, A passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. A gente vai começar destacando essa passagem aqui, Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Bom, quando a gente lê essa passagem, esse trechinho que a gente destacou, a primeira dúvida que aparece na nossa cabeça é: para que tornemos filhos de Deus? Como assim? Nós não somos filhos de Deus? Aí todo mundo fica assim, O que será que Jesus quis dizer com isso? Para que a gente se torne filho de Deus? Mas eu não sou filho de Deus? Que história é essa? E aí, depois da surpresa, vem aquela sensação do cachorro que caiu da mudança, abandonado. Eu não sou filho de Deus. Qualquer pensamento nesse sentido. Mas calma, não é por aí não, tá? A gente vai tentar entender essa passagem, porque o problema é só de interpretação, tá? Olha o alívio que deu para todo mundo, Então tá, para que vos torneis filhos do vosso Pai, É isso que está escrito lá. A questão não é para que o Pai nos torne seus filhos, tá? É para que nós nos tornemos os seus filhos. E aí? Ainda está difícil? Está complicado? Vai ficar muito fácil de entender agora, porque Jesus mesmo que explica para a gente essa questão. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece essa parábola, não é? Aquele filho mais novo, que resolve pedir a herança do pai, o pai vai lá, dá para ele vai para outros lugares, torra a herança dele toda, e acaba ficando em maus lençóis depois de ter torrado tudo, E aí, depois que ele está lá, sofrendo pra caramba, comendo com os porcos, passando necessidade, ele lembra da casa do pai. Fala, não, lá na casa do meu pai, eu não ia estar passando por isso, E aí ele vem até ensaiando uma desculpa, para o pai. Fala, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou falar com ele isso aqui, Pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus servos. Porque igual ele estava pensando lá enquanto comia com os porcos, né? Poxa, até os servos dos meus pais são melhores tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Então vou voltar para a casa dos meus pais. Mas eu não me sinto digno de ser chamado seu filho. Então está entendendo a coisa aí? Não é para que Deus nos torne seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Para Deus, nós somos filhos dele. Nada do que a gente faz vai mudar isso. O problema é a gente. É a gente se sentir filho de Deus. Porque muitas vezes nós não nos sentimos dignos de ser chamados filhos de Deus. Entende? Nós somos ainda o filho pródigo, aquele que depois de muito errar, quer voltar para a casa do pai. Mas como servo. Não como filho. Vamos tentar entender um pouco mais essa questão, servo, filho, essa sensação que a gente tem de não se sentir filho de Deus e sim servo. A gente lembra de uma advertência de Jesus, que fala o seguinte, lá em Mateus 7:21, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, não basta, né, ter esse sentimento em relação ao Pai, como se nossa relação fosse de servo-senhor. Tanto é que Jesus fala, não adianta você ficar Senhor, Senhor. Não. A gente precisa se esforçar para se sentir filho e não servo. Porque tem uma grande diferença. Vamos ver qual que é a diferença entre servo e filho? Ok, vamos. Servo. O servo, ele nem sempre ama o Senhor, muitas vezes apenas o teme. Tem medo dele. Ok? Ele trabalha em troca de um salário, nem sempre com zelo, dedicação e fidelidade. Não é mesmo? Todo mundo aqui que trabalha, que tem um chefe, né? Nem sempre, né? A gente ama o chefe, a gente só teme ele, né? Teme ser mandado embora e tudo mais. Quantos de nós na relação com Deus não teme Deus? Ah, não, deixa eu cumprir as coisas aqui direitinho, porque senão Deus vai me punir, né? Então eu tenho medo de Deus, então deixa eu servir Deus direitinho, para que Ele não me puna. É uma relação de servidão com temor. O pior ainda é quando a gente vem trabalhar em troca de um salário, porque a gente faz isso, né? A gente trabalha, tem lá o nosso chefe, e a gente às vezes atura lá o chefe, não ama ele, não tem um relacionamento bom, mas está lá porque precisa do quê? Do salário. E aí nem sempre a gente faz as coisas com zelo, com dedicação, com fidelidade, né? Esse é o servo. Quantos de nós na relação com Deus não age dessa forma? Vem no centro bater o ponto. Ó Deus, manda o salário aí, ó. Eu vim aqui domingo. Eu recebi o passe, ó, eu fiz minha parte. Está vindo em troca de um salário. É o servo. É o servo de Deus. Quantos de nós ainda está nessa relação? Não se considera em nenhum momento herdeiro do Senhor, né? Qual de nós aí acha que o chefe vai deixar algo para a gente, né? Que somos herdeiros dele? Não. Então essa relação de servidão é o que acontece comumente conosco, temendo Deus, trocando com Deus, né? Tentando cumprir alguma coisa para que nós possamos do outro lado receber algo, e a gente em momento algum se considera herdeiro dele, que tudo que é dele é nosso, né? É uma postura bem diferente. É bem diferente do filho. O filho ele ama, ele é fiel, ele confia no pai a todo momento. Ele trabalha para o pai com dedicação e carinho, por amor e respeito, e não em troca do salário. Ele sabe que o que ele faz para o pai, ele faz para si mesmo, porque ele é herdeiro do pai. Tudo que é do pai é dele. Não tem uma diferença enorme em você se sentir servo de Deus e filho de Deus? Enorme, né? Só que a gente ainda está preso, igual o filho pródigo, nos sentindo servos de Deus. E para Deus, isso não muda não. Para Deus a gente continua filho.
Porque naquela parábola do filho pródigo, o Senhor ali não representa Deus? E como que ele recebe esse filho? Que por mais que esse filho chegue lá, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, me trata como um de seus servos. O que o pai faz? Não, traz aqui a melhor roupa, o anel, você é meu filho, vamos dar uma festa. Então para Deus não muda a nossa condição de filho. Agora o que muda é nós nos sentirmos servos ou sentirmos-nos filhos de Deus. E isso faz toda a diferença. Porque Jesus nessa passagem fala o seguinte: para que vos torneis filhos de Deus. Para que nós nos tornemos filhos de Deus. E ele dá uma condição. Que condição é essa para que nós nos tornemos filhos de Deus? Lá na própria passagem fala. Né? Qual que é? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que estás nos céus. Aí muitos pegam essa condição para se tornar filho de Deus e falam assim: mas eu tenho que amar meu inimigo? Que história é essa? Para que eu me torne filho de Deus, eu preciso amar o meu inimigo? Mas como assim? Como amar o nosso inimigo? Como desatar esse nó aí? Bom, Jesus, ele não pretendia dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. Ninguém está falando aqui para você ficar de beijinho, de segredinho, né, com o seu inimigo, não. Por quê? Porque isso requer confiança. E não dá para você ter confiança com aquele que não te quer bem. Não dá para você ter uma relação de intimidade com aquele que não te quer bem. Poxa, então que história é essa? Se para amar o inimigo, dessa forma que a gente está imaginando, é preciso ter confiança, então não estou entendendo como é que é amar o inimigo. É levar ele lá para dentro de casa, é sair de mão dada com ele na rua. Não, não é nada disso. Ok? Porque tudo isso requer confiança, coisa que a gente não pode ter em relação àqueles que não esperam algo bom para nós outros, não alimentam algo bom para nós outros. Mas então o que é amar o inimigo? Bom, o Evangelho, segundo o Espiritismo, responde. Lá nós temos a indicação do que é amar os inimigos, ok? Vamos ver se a gente consegue amar os inimigos? Bom, primeiro, é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Dá para fazer isso? É um pouquinho complicado, difícil, mas dá se a gente se esforçar, né? Então, para você amar o seu inimigo, basta você não ter ódio dele. Ele tenha ódio de você, mas você não tenha ódio dele. Ame o seu inimigo. Não tenha rancor, nem desejo de vingança. É o primeiro passo para amar o inimigo. Mas será que é só isso, amar o inimigo? A quem dera, né? Desse jeito já está difícil, imagina se parasse por aí. Não, tem mais um passo. Perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Está começando a ficar difícil amar o inimigo, né? A gente vai ter que perdoá-lo incondicionalmente. Não é aquela coisa assim, se ele vir pedir perdão, eu perdoo. Não, perdoe incondicionalmente. E sem segunda intenção. Sem aquela coisa de assim, eu vou perdoar porque todo mundo vai achar que eu sou bonzinho. Não, já não valeu o perdão. Então é o perdão sem intenção e incondicional. Está difícil amar o inimigo, né? Mas não para por aí não. Para amar o inimigo precisa mais. Você precisa se alegrar com o bem que o atinge. Pô, aí é demais. O cara é meu inimigo, ganhou na loteria, eu ainda tenho que ficar feliz? Tem que ficar feliz. Isso é amar o inimigo. É se alegrar com o bem que acontece para ele. Por mais que seja difícil para a gente, esse é o convite para amar o inimigo. Só que tem mais. Estender-lhe a mão em caso de necessidade. Se ele precisar de você, você vai estar lá para ele. Está ficando muito difícil, gente? Está complicado amar o inimigo? Ninguém falou que ia ser fácil, não. Jesus em nenhum momento falou que ia ser fácil. Mas a proposta é amar o inimigo. Então, para fechar com chave de ouro,
para amar o inimigo, a gente precisa também abster-se por atos ou palavras de tudo que possa prejudicá-lo. Eu acho que essa é a parte mais difícil de cumprir. Quantos de nós, quando não gosta de alguém, a língua venenosa vai lá, né? Por atos ou palavras, né? E vai querer prejudicar o outro. Olha que parte difícil. Então, se a gente puder resumir o que é amar o inimigo, para a gente não esquecer, o que é amar o inimigo? É pagar o mal com o bem, sem o humilhar. Ok? Isso é amar o inimigo. Então, se a gente quer se tornar filho de nosso Pai, a gente precisa amar o nosso inimigo, orar pelos que nos odeiam. E como que a gente faz isso? Fazendo tudo isso aqui. Ok? Eu falei que esse capítulo é difícil. E não é difícil porque é difícil de entender, é difícil porque é difícil fazer. Ok? Mas não para por aí, né? Essa passagem é muito rica e nós vamos explorar outra questão. Nesse mesmo trecho, Jesus fala assim, porque ele, aqui o ele seria o ele maiúsculo, tá? De Deus, né? Foi sem querer aqui, eu errei. Porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Aí a gente lembra de uma passagem muito interessante em que Jesus fala o seguinte: o Pai, ele trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho é lei do universo. E Deus está constantemente trabalhando. E como que será que Deus está constantemente trabalhando? Ele está o tempo todo dando para as suas criaturas as condições para que elas possam atingir um fim que é a felicidade que a gente tanto busca. Então Deus está o tempo todo nos oferecendo isso. Deus está o tempo todo trabalhando para isso. Jesus está o tempo todo trabalhando para isso. E nós, por nossa vez, também precisamos trabalhar para que nós possamos atingir esse objetivo. Bom, acontece que é o seguinte: o filho, quando nós temos uma relação com Deus de filho, nós admiramos, né? O filho admira o pai. Pelo menos na infância, né? Quando chega na adolescência a coisa complica. Mas eu estou falando daquela admiração que o filho tem pelo pai. O pai é o herói. O pai é o exemplo, né? O filho segue o exemplo do pai. Bom, se a gente quer ser filho de Deus, se a proposta nossa aqui hoje é lembrar que nós devemos nos sentir filhos de Deus, nós precisamos seguir o exemplo do pai, não é? E o que o pai faz? Bom, a gente vê que o pai provê todas as criaturas o tempo todo. E ele não só provê todas as criaturas o tempo todo, como ele provê com o melhor. E o melhor para cada um. Ok? Deus dá para cada criatura o melhor para aquela criatura. Quando? O tempo todo. Ok? E olha que coisa interessante. Deus, ele faz isso, mas não aparece. Ele não exige reconhecimento de nenhum de nós. Ele não exige sequer agradecimento de nossa parte. Quantos sequer acreditam nele, né? Negam a existência dele, e mesmo assim, todos os dias Deus os serve. Deus faz com que o sol nasça todos os dias sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Deus não está preocupado com isso. Então Deus é o próprio exemplo de caridade, porque provê tudo, a todos, o tempo todo, e o melhor. E Ele é o próprio exemplo de humildade, porque Ele não aparece, Ele não exige reconhecimento, Ele não quer sequer o nosso agradecimento, Ele não está preocupado com isso. Então Deus é o próprio exemplo da caridade e humildade que nós devemos seguir, porque Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai e nós somos filhos, Ele é nosso exemplo, Ele é nosso modelo. Nós devemos seguir esse modelo. Faz sentido? Bom, a passagem continua e eu vou destacar um outro trecho. Pois se amardes somente aos que vos amam, e recompensas tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos,
que fazeis demais. Então a ideia central aqui a pergunta que a gente deve fazer nesse sentido nós estamos aqui neste mundo, né, para fazer o que todo mundo faz ou para fazer melhor? Porque a pergunta ali de Jesus naquele trecho é clara. O publicano também cumprimenta os seus amigos. O que você está fazendo melhor do que ele? Você está aqui na terra para fazer o que todo mundo faz ou para fazer o seu melhor? Difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje, em que todos nós somos influenciados por essa enxurrada de maus exemplos, vamos dizer assim, que nos bombardeia o tempo todo. A gente deve seguir a moda? A gente deve seguir o que todos estão fazendo? É porque todos estão fazendo, eu também tenho que fazer? A gente precisa parar para pensar nisso. Porque muitos de nós seguem o fluxo, sem pensar nas consequências de nossos atos. Somos responsáveis por eles. E aí a gente se pega a todo momento com aquela enxurrada de pessoas cometendo coisas que são questionáveis. E a gente vai junto. Se a gente não concorda com o mau exemplo, por que a gente não segue o bom exemplo? A gente fica numa situação muito complicada na vida. Porque o que não falta para a gente é bom exemplo. Mas a gente fica andando na vida assim, em círculo. Por quê? A gente quer que as coisas na vida da gente mudem. A gente fica pedindo para que as coisas da vida da gente mudem. Mas a gente muda as nossas atitudes? A gente tem mudado as nossas escolhas? A gente tem mudado os nossos pensamentos? A gente tem mudado aquilo que a gente sente em relação aos outros? Se eu não mudar a direção dos meus pés, eu vou continuar andando em círculo. Que história é essa de eu querer coisas diferentes na minha vida se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Será que nos falta bom exemplo para ser seguido? Mau exemplo não falta. Mas e bom, será que falta? Não falta não. O que falta então? Talvez perceber isso, em primeiro lugar. E depois, vontade de fazer diferente. Porque no dia que eu quiser uma caminhada diferente, eu mudo a direção dos meus pés. Então, queremos mudanças nas nossas vidas, mas continuamos a fazer as mesmas coisas. E isso lembra que Jesus nos ensinou uma outra coisa muito importante: oferecer a outra face. E aqui muitos de nós entendem essa situação um pouco assim, literalmente, né? Acha que se o outro vir esmurrar a sua cara, você tem que, bate aqui na outra também. Bom que eu não vou precisar nem de maquiagem, vai ficar vermelhinho dos dois lados. Não é isso. Não é essa a ideia. A gente entende tudo muito de forma literal as coisas. E a gente está desperdiçando o ensinamento. Lembra uma vez que a gente estava lá, né, Gerval, lá no Marieta Healthcare. Pode contar essa história? Tinha um senhor lá, ele era ex-jogador de basquete, o cara é enorme. O cara sentado na cadeira de roda devia ser do meu tamanho, em pé. Aí eu olhei para a mão daquele sujeito, falei, uma mão desse tamanho, né? Aí eu cutuquei o Gerval e falei assim, olha, esse aí, se bater na sua face, você nem precisa dar outra, já pega nas duas direto. Olha o mãozão desse cara. Então olha como é que a gente entende as parábolas de Jesus. Olha só, a gente entende a coisa ao pé da letra, e não tem nada a ver com isso. A gente está falando aqui de mudança de comportamento, de mudança de direção de nossos pés. Então, quando a gente fala de dê a outra face, faça diferente, sinta diferente, pense diferente, né? Faça diferente. Dê a outra face para as situações.
Será que não foi isso que Jesus estava nos convidando a fazer? A passagem é rica, vamos continuar nela. Outro texto para a gente destacar. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Poxa, mas agora pegou pesado, né? Ser perfeito como Deus? Nós ali, patinho feio, olhando ali para Deus, aquele cisne maravilhoso. Como ser perfeito como Deus? A questão aqui é a gente entender a ideia. É claro que Jesus não estava falando para que nós sejamos iguais a Deus, no sentido de nos igualar a Ele. Jesus estava falando aí a respeito do máximo da perfeição. O máximo da perfeição possível para cada um de nós. E o que é o máximo da perfeição? Bom, vamos falar primeiro o que não é o máximo da perfeição. O máximo da perfeição para nós não é tornar-se perfeito quanto Criador. Isso é impossível, porque Deus é a perfeição absoluta. Ninguém é igual a Ele. Nenhum de nós vai ser, nenhum dia. Então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, não é nos tornarmos igual a Ele. Jesus estava nos dando um modelo para seguir, para que nós nos esforcemos para seguir esse modelo. Não para ser igual a Ele, mas para atingir o máximo da perfeição possível a cada um de nós, criaturas. Que é o quê? Amar os inimigos, fazer bem ao que nos odeiam, orar pelo que nos perseguem. Jesus estava falando isso lá desde o início. Essa é a perfeição relativa. É a prática da lei da caridade. Caridade. A gente fala tanto em caridade, né? Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, a perfeição relativa é a prática da lei da caridade. A gente fala demais de caridade. Dentro do centro espírita, a gente ouve demais essa palavra, não é verdade? Todos aqui escutam praticamente em todas as palestras a respeito da caridade. Vamos tentar entender então o que é essa bendita caridade, já que é ela que vai nos fazer, atingir o máximo da perfeição possível para que sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Vamos tentar entender a caridade? Vamos. Bom, a espiritualidade nos dá muitos esclarecimentos a respeito do que é caridade, ok? Eles começam dizendo o seguinte, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, falando a caridade material e a caridade moral por um espírito protetor. Eles dizem, a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las em pensamentos, em palavras e em ações. Puxa, olha só que legal, quando a gente está falando de caridade, a gente precisa entender que a caridade ela pode ser feita por pensamento, ela pode ser feita por palavras, ela pode ser feita por ações. Mas o engraçado é que quando a gente fala de caridade, qual é a primeira coisa que aparece na nossa mente? É um pedacinho da caridade que pode ser feita por ações, que é aquela caridade que a gente chama de caridade material. Aí todo mundo lembra do quê? Da esmola que a gente dá. Isso é caridade? É, mas é um pedacinho dentro da caridade que só pode ser feita por ações, né? E a caridade é muito mais que isso. Ela pode ser feita por pensamento, por palavras e outras ações que não, talvez, materiais. Podem ser outros tipos de ações também. Então, quando a gente fala de dar coisas materiais, a esmola que a gente dá, a gente está falando de um pedacinho da caridade feita por ações, da caridade material. É válida? Claro que é válida. Mas a gente se sente o rei da caridade quando faz um pedacinho da caridade. A gente precisa entender que isso é só uma parte da caridade que a gente pode fazer. Porque os espíritos, eles são muito claros para a gente. E às vezes dão broncas que doem, né? Pegam a fundo dentro do nosso ser. E quando eles falam a respeito da esmola que a gente dá, eles falam assim, olha, sabe isso aí que você está dando? Que está te sobrando? Que não está te fazendo falta nenhuma? Entendeu? Isso é excesso. Você está dando porque você não precisa. Agora o outro lá está faltando tudo. Então você acha que você está fazendo grande coisa de doar aquilo que te excede?
para o outro que precisa? E está achando que isso é o máximo da caridade? Isso é obrigação moral. Quase que não tem caridade nisso aí. É dever moral. Está te sobrando e o outro está faltando. Aquilo para você é lixo. E você está se achando o caridoso porque está dando o seu lixo para o outro que está em necessidade? Que rei da caridade é essa? Então a gente precisa se colocar no lugar de entender que a caridade material ela é importante, mas na verdade ela é quase um dever da nossa parte. Principalmente aqui nesse país, que a gente tem tanta abundância e tanto desperdício. A gente está aqui morrendo de comer demais, né? Pressão alta, diabetes, porque come demais, enquanto tem gente morrendo porque come de menos. Então eu sou super caridoso porque eu estou dando ali a minha comida que eu como demais para aquele que come de menos? Que super caridade é essa? Né? Então a gente precisa entender. É algo meritório? Mas não é o suprassumo da caridade não. Porque ela pode ser feita de várias outras formas. Vamos ver um outro trecho aqui. A caridade moral, ela consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Irmã Rosário, essa passagem é maravilhosa. Essa irmã, eu tiro o chapéu para ela. Porque como todo espírito superior, eles falam muito em poucas palavras. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e a gente pode entender isso de duas formas. O suporte no sentido de dar, auxiliar alguém, prover alguém com as suas necessidades, mas a gente pode entender isso de uma forma que a gente quase nunca entende e é difícil de fazer. Suportar no sentido de tolerar, de aguentar. Olha o que é um espírito superior. Usou uma palavra para dar duas ideias diferentes e as duas estão certas. Precisamos fazer isso. Suportarmos uns aos outros, no sentido de nos ajudar e de nos tolerar. E infelizmente ela está certa. É o que menos nós fazemos neste mundo inferior em que estamos momentaneamente encarnados. Vamos pegar um exemplo de caridade? Tira do mudo para mim, por favor, Edson. Eu acho que é agora, deixa eu ver aqui. Deu? Está aceso a luzinha. É para apagar. O volume está alto. É o PC PUP. De púlpito. Obrigado, Jefó. Aí, pronto. É isso aí. Que caridade legal. Hi. Patience. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Quem de nós está disposto a fazer esse tipo de caridade? Né? Suportarmos uns aos outros. Entender que aquilo é uma criança. Que aquele ser ali não atingiu a etapa de maturidade necessária para poder entender o que está fazendo. Né? Isso a gente pode aplicar para aquele cara que nos fecha lá no trânsito, lá na 285. Ele não atingiu o grau de maturidade. Ele já tirou a carteira, mas não atingiu o grau de maturidade. Deixa ele passar, vai com Deus. Ai, vai embora. Isso é caridade também, né? E aí a gente pega a pergunta de número 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade?
E os Espíritos respondem de forma muito precisa: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então olha só que interessante, se a gente puder resumir a caridade segundo ela é entendida pela espiritualidade superior, ela é benevolência, indulgência e perdão. É o famoso BIP, ok? Caridade, para quem tem assim uma mente matemática, caridade é igual a BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão, ok? E aí a gente lembra de um outro trecho do Evangelho que é interessante. Olha só. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Quando na vida espiritual a única verdadeira está, às vezes, muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. E aí a gente lembra do BIP, benevolência, indulgência, perdão. Isso é caridade, ok? Bom, um outro trecho interessante para a gente entender a caridade é: a verdadeira caridade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Então, se existe um ápice da caridade, esse é o ápice da caridade. É quando o benfeitor encontra meios de inverter os papéis, né, e de figurar como beneficiado para aquele que ele está beneficiando. Olha que loucura. Vamos tentar entender isso? Olha isso aqui. Solta o som. May I walk you across the street? Sure. Why not? Thanks. You're welcome. Quem fez a caridade para quem ali? É? A vovó não precisava de ajuda, não. Quem precisava de ajuda era o garoto. Estava faltando para ele sensibilidade, educação, boas maneiras. E a vovó inverteu a coisa ali, ó, e conseguiu fazer aquilo que a gente está falando aí, né? O sublime da caridade, né? A sublime caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar ou aumentar o sofrimento daquele que recebe. Deu para entender um pouco mais do que é que nós estamos falando a respeito do que é caridade? Caridade é muito mais amplo do que dar algo que nos sobra. Deu para entender essa ideia? Que a gente pode fazer pelos pensamentos, pela nossa palavra e por nossas ações. Lembra que caridade é BIP. Se todo mundo lembrar disso hoje, já estou feliz. Ok? E aí entra naquela temida parte do capítulo 17, que é o homem de bem. O que será necessário para que sejamos o homem de bem? E o homem aqui inclui a mulher também, tá? É o ser humano, tá? Porque eu já estou vendo algumas mulheres aqui cutucar o marido, falar, ó, é o homem de bem, você trata de ser bom. Mas inclui as esposas também. Estou brincando. Ser humano de bem. O que precisa para que sejamos o ser humano de bem? Simples. O ser humano de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ok? Ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Difícil, né? Principalmente quando acontece algo que a gente não gostaria que acontecesse, né? O que mais?
ser homem de bem é ter fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, se a gente puder resumir o que é ser homem de bem é ter responsabilidade, é ter resignação e é ter esperança. Ok? E aí, Kardec faz uma tabelinha lá do que é ser homem de bem, tá? Ele começa a listar algumas coisas ali bem interessantes, tá? Que acontecem com todos nós diante da vida. Então, o homem de bem, diante das dores e decepções, ele reconhece as provas ou as expiações e aceita sem murmurar. Diante de seus beneficiários, não espera recompensa. Diante das necessidades do próximo, presta serviço com satisfação e esquecimento de si mesmo. Das diferenças de raças e crenças, vê como irmãos todos os homens e não viola as suas crenças. Isso é muito importante, gente, porque a gente adora tentar converter o outro. Vamos parar com isso. O homem de bem vê como irmãos todos os homens e não viola as suas crenças. Está claro dentro do Espiritismo, nós não temos que converter ninguém. Tá bom? Isso é fonte de muito problema. O homem de bem, diante de qualquer situação, toma por guia quem? A caridade. Diante das ofensas contra si, perdoa. Diante das fraquezas alheias, é indulgente. Diante dos defeitos alheios, procura não evidenciá-los. E mais, exalta o bem que atenua o mal. É segurar a língua, né? Porque quando a gente começa a falar, né? Alguém começa a falar mal de alguém, você já quer emendar para ajudar, né? Não, ajuda falando o bem que aquela pessoa pode ter. E se não tiver bem, né? Porque às vezes pode acontecer, não consigo ver bem nenhum nessa criatura, fica calado. Ok? Das próprias imperfeições as estuda e combate. Dos seus subordinados trata-os com bondade e benevolência. Dos talentos próprios e dos bens não se envaidece e não abusa. Bom, não é só isso, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar, no caminho se acha para conquistar todas as demais. Tá fácil ser um homem de bem, gente? A receita está aí, é só seguir. Qual a dificuldade? Né? A gente vive pedindo uma receitinha de bolo. Eu queria que a coisa tivesse um manual de instruções, uma receita de bolo. Receita de bolo, tá aí. É só pregar essa tabelinha lá no espelho do banheiro, todo dia de manhã, dar uma revisada, né? Que vai dar tudo certo. Né? O problema é que a gente esquece. Né? A gente esquece até de pregar lá no banheiro, porque imagina olhar para isso todo dia. Esse é o nosso problema. Mas no dia que a gente quiser se tornar seres humanos de bem, a receita já foi dada. E como a gente é incansável no nosso pedir e acha que essa receita ainda está muito complicada, a gente resolveu pedir mais. E Kardec se fez porta-voz para todos nós, falou: olha, mas eu entendo toda aí essa coisa de que a gente tem que se conhecer a si mesmo, né? E está trabalhando essas coisas, mas será que não tem um meio prático, eficiente que a gente possa usar? Né? Tem. Aí Santo Agostinho deu a dica, né? É a receita do Santo Agostinho para se tornar um homem de bem, tá? O que tem que fazer? É o seguinte: todos os dias antes de dormir, a gente vai fazer algumas perguntinhas para nós mesmos, ok? Quais perguntinhas? Primeiro, o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância? Sabe aquela coisa que está martelando na sua cabeça? Né? Pergunta lá, o que você fez e com qual objetivo você agiu? O que mais? Você fez alguma coisa que você censuraria em outra pessoa? Ou seja, aquilo que você fez, se fosse outra pessoa fazendo, você ia achar legal? Isso daí é complicado, hein? Porque a gente arruma um monte de desculpa. Não, mas meu caso... Não tem meu caso. Se fosse outro fazendo, ia ser esquisito? Ia ser ruim? Pois é, você fazendo talvez não seja diferente. Tem que responder com sinceridade. Fizeste alguma coisa que não ousarias confessar? Tem alguma coisa que você não confessaria que você fez? Se provavelmente tem, é porque essa coisa não está legal. Porque se tivesse legal, você não teria vergonha de confessar, né? Eu não tenho vergonha de confessar que ontem eu jantei. Tem alguma coisa errada nisso? Tá certo que eu preciso perder um pesozinho e tal, mas não tem nada de errado nisso.
Agora, se tem alguma coisa que não posso falar, tem alguma coisa errada. Né? O que mais? Se, por acaso, Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que alguma coisa a temer diante de alguém? Será que se eu encontrar com alguém do lado de lá, e lá nada, né, todo mundo é transparente, será que eu teria alguma coisa para ficar assim, ai meu Deus do céu, tomara que eu não encontre com essa pessoa? Será? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Então, Santo Agostinho nos pede para fazer essas perguntas toda noite, porque a gente vai estar próximo, todos os dias fazendo isso, a gente vai estar próximo de se conhecer. A gente vai se conhecer melhor. A gente vai conseguir, né, a cada dia, entender o que nos move, as nossas limitações, as nossas imperfeições, aquilo que a gente precisa trabalhar. Ok? E ele dá algumas dicas gerais aqui também. É o seguinte: quando você estiver indeciso sobre o valor de alguma de suas ações, pergunte-vos como a qualificarei se fosse feita por outra pessoa. Se você censura em outra pessoa, ela não pode ser legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas. Então, se aquilo que você está na dúvida, eu não sei se isso foi legal que eu fiz, imagina outra pessoa fazendo. Se não foi legal outra pessoa fazer, não foi legal você fazer. Não negligencieis a opinião do vosso inimigo, porque este não tem nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus o coloca de vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que o que faria um amigo. Então presta atenção no que seu inimigo está te falando. É horrível ter que escutar o inimigo, né? Mas presta atenção no que ele está te falando. Porque ele não tem interesse, não é igual ao amigo, né? O amigo às vezes fica assim, olha, né? Não quer te magoar, não quer te falar, né? O inimigo não, o inimigo vai lá na sua ferida, mete o dedo. E se puder jogar sal e vinagre, ele joga, né? Então presta atenção no que ele fala, porque às vezes ele está indo direto no ponto, te mostrando exatamente o defeito que você tem, né? Aquele que tem vontade séria de se melhorar, que explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências. Ok? Receita do Santo Agostinho, não tem erro, é só seguir, tá bom? E os bons espíritas? Kardec nos fala: o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou que vacilam. Nós falamos o tempo todo aqui do quê? Do que Jesus falou. E o espiritismo não veio trazer nenhuma novidade, não, gente. Veio trazer para a gente condições de entender melhor aquilo que Jesus falou. Nada além disso. E como se conhece o verdadeiro espírito? Fácil. Pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, que fique muito claro. O que é o verdadeiro espírito? É o santo? É o perfeito? É o que já atingiu o grau de pureza espiritual? Não. É aquele que trabalha pela sua transformação moral. É o que está ali, dia a dia, lutando contra as suas imperfeições, né? E pelos esforços que emprega. Esforço. É pelo esforço. Ok? Não tem ninguém perfeito aqui. E é por isso que a gente está na Terra. Aliás, pode até ter um ou outro aqui, né, espiritualmente falando, né, que está aqui para nos ajudar. Ok? Bom, e aí entra a importância da educação. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, né? E não é essa educação intelectual, mas a moral. E nem ainda educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquele que cria hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então nós estamos falando de educação aqui no sentido mais profundo da palavra, não no sentido de intelectualização, mas no sentido moral. Aí a educação moral, ela começa no lar. Talvez seja esse um dos grandes problemas da atualidade. Nós estamos transferindo para a escola o dever de educar moralmente as nossas crianças. E a escola, ela vai educar intelectualmente, não moralmente. O dever de educar moralmente é nosso. E aí a importância do exemplo, porque
porque a razão convence. Porém, o exemplo arrasta, nas palavras, né, da espiritualidade. O problema é que a gente ainda não tem consciência disso. E é por isso que a gente vê cenas iguais a essa. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Então a gente tem falado de exemplos. A gente pode fazer a diferença. Não precisa ser pai e mãe, não. Nós estamos cercados de testemunhas, encarnadas e desencarnadas. E o nosso comportamento pode influenciar outras pessoas. Que o nosso comportamento seja do bom exemplo. O bom exemplo para que nós sejamos bons espíritas. Porque Kardec, ele vai falar para a gente uma coisa muito dura. E ele vai falar isso aqui, ó. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente nas adversidades? O que importa a gente saber o Livro dos Espíritos, da pergunta 1 a 1019, 1018, dependendo da edição? Do que adianta se nós não trazermos isso para dentro de nós e refletirmos isso no nosso comportamento, que nós sejamos o exemplo vivo de tudo aquilo que nós acreditamos, que nós possamos viver como espíritos imortais que somos, porque a gente tem vivido como um ser humano que vai acabar no túmulo. A gente precisa repensar as nossas atitudes, lembrando que a caridade, ela é em todos os mundos a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. Nosso exemplo maior é a sua própria virtude dada a Ele, a criatura. Então que a gente lembre que a caridade, essa caridade aí que a gente falou tanto hoje, ela é o centro daquilo que nós chamamos de reforma íntima, transformação interior, que a gente tanto fala dentro do Espiritismo. A caridade, ela é o centro para a nossa cura espiritual, para todas as mazelas de nosso espírito. Ela é a chave, ela é o centro para a transformação planetária que a gente tanto deseja, um mundo melhor que a gente tanto quer. Ela é a chave, ela é o centro para a felicidade que a gente tanto busca. Não é por isso à toa que os Espíritos nos falam: sede bons e caridosos, eis as chaves dos céus que tende em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Então, essa é a proposta do Espiritismo. Por isso nós falamos tanto da caridade. Por isso que a gente fala tanto de reforma íntima, de transformação interior, homem de bem. O convite de Jesus está claro: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para fazer isso, as receitas foram dadas. Não é difícil. Basta a gente se propor a fazer. Os Espíritos, como sempre, às vezes não passam mão na nossa cabeça. E eles vão falar para a gente que o problema não é dificuldade, é vontade. Nos falta vontade. Quando quisermos, a gente vai conseguir. Tá? Porque a caridade, ela é contagiosa. A caridade, como qualquer outra coisa da vida, como qualquer ação que a gente faz, volta para a gente mesmo. Né? Quem não se emociona? Quem não consegue ser tocado por uma ação boa? E é por isso que a gente vê coisas assim acontecendo. Ó.
จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Vai valer a pena, gente. Vamos tentar. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece.